façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Não, e a sanha totalitária deles segue a todo vapor. A Polícia Federal bateu recorde de abrir investigações a pedido do Dino, né, que chama de sua polícia, Lula, a Globo reclamava era o Bolsonaro que ia fazer ingerência na Polícia Federal. Ali foi o ponto de inflexão, quando ele tentou indicar o Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal e o Alexandre de Moraes disse não, com base em denúncias vazias e desprovidas de prova do Moro. E aí, os caras estão com a Polícia Federal no bolso, pelo menos o comando. As Forças Armadas só tem melancia no comando, né, verde por fora e vermelho por dentro. Verdade. Então fica muito difícil. E eles estão aparelhando tudo, trazendo o centrão fisiológico, as prostitutas do Congresso, para dentro. Aliás, essa história do Lula ter falado que é voto secreto no Supremo... Você quer começar por onde? Vamos trazer isso aí, mas assim, o voto secreto é tão escandaloso, esse pedido, e o Flávio Dino mentindo, dizendo que aqui nos Estados Unidos a Supreme Court faz isso. Mentira. Mais ou menos. É mentira. O voto existe, só que não tem o holofote da TV Justiça. Eu acho que tem alguns... Que é um bom debate. Eu acho que tem vários pontos. É um bom debate. Agora, o ponto é, o Lula trouxe essa coisa que sabia que era polêmica ontem, à toa, ou foi porque foi no dia que ele demitiu gente, inclusive a Moser, que subiu no telhado e abriu as portas para o Centrão Fisiológico, para o PP. Então até o Noblar falou, o cara é um gênio, o cara desviou o assunto todo e enquanto ele traz o Centrão para dentro. Então assim, o Centrão está no bolso, os caras estão querendo fichar quem fez Pix para Bolsonaro, quase 1 milhão de pessoas. Isso porque antes eles queriam fichar seguidor, 30 milhões de pessoas. Então, o negócio é escandaloso. Então, assim, and more water, please, Justin. Então, assim, o bicho tá pegando no Brasil e nós sabemos quem eles são e o que está acontecendo, né? O Estadão, o Globo está fingindo que está descobrindo aos poucos. Puxa vida, o Lula não é o Mandela junto com a Armínio Fraga na economia? Eles estão fingindo, né? Apesar de uma outra falácia pipérica que ainda diz que o Haddad é o Messi da economia e a Miriam Leitão também tratando ele como um craque que é criticado na esquerda e na direita. O cara é resiliente, independente, com uma agenda boa. Então, assim, o Brasil está indo exatamente para o ponto que a gente esperava, Paulo. Total. Eles estão seguindo à risca o projeto. O projeto é esse, é projeto de comunista. Está indo. Vai asfixiando as lideranças financeiras, as lideranças políticas, a liberdade de imprensa, de expressão. Temos um humorista, o Léo Lins, com risco de pegar 1 década de cana, que sofreu multa de 300 mil reais por fazer piada. Então, assim... O que vai ser preciso mais para a elite paulistana, para esse pessoal todo acordar? Virar e falar assim, Cacilda, não é que aqueles malucos do Figueiredo e do Constantino estavam certos? O que falta para isso? Ou eles vão ficar fingindo que o Brasil tá... não, veja bem, tem uma coisa aqui, o PT errou aqui. Não, errou ali, mas acertou lá. Quando o Estadão vem com o editorial dizendo que o Lula errou e não aprendeu nada com a história, cara, eu tenho vontade de espancar o meu computador. Porque eu falo assim, o Lula não aprendeu nada com a história, ou é o Estadão que não aprendeu nada? Porque finge que o Lula é alguém diferente disso. Então, assim, ou a gente tem uma janela, ou a gente vai reagir nos próximos 6 meses, ou aquela história assim, vai ser tarde demais. Não é alarmismo, Paulo, é análise. Eu acho que o pessoal do mercado financeiro só tem uma coisa em mente, né? É a questão de como é que tá indo a bolsa, como é que tá indo as finanças deles, quanto à economia. Eu achei esse crescimento de 0,9, que foi tanto festejado, um crescimento medíocre. Não é? Mas
A economia vai crescer 2,5% esse ano. Uau, que coisa espetacular. Eu acho que enquanto a coisa estiver nessa situação, esse povo não vai se coçar, não. Só quando houver crise no varejo. Só quando vier o efeito Dilma. A bolsa começar a cair, etc. O que é tão difícil perceber que se a gente fizer 150 bilhões de déficit esse ano, o efeito Dilma tá marcado já para o próximo ano. É tão... Não, 150 bi de déficit, ingerência nos setores importantes da economia, uso das estatais para politicagem, corrupção e ideologia. Esses da ingerência, do uso... Leva mais tempo. Eles podem achar que o Brasil é assim mesmo, esse é o jeito do Brasil, a gente toca apesar disso, mas as contas públicas não tem o que fazer. Quando as contas públicas vão para o espaço, não tem o que fazer. Mas tem gente que ainda ganha dinheiro. Não, ganhar dinheiro... Tem gente no mercado financeiro que o caos alimenta o trading. A discussão sobre a Suprema Corte, eu lancei esse ponto de vista heterodoxo para os meus apoiadores do Locals ontem, foi que é óbvio que a ideia, vou tirar isso do caminho, é óbvio que a ideia de sigilo para o voto de ministro do STF é completamente estapafúrdia. A gente precisa saber como é que o posicionamento de cada um dos ministros. Perfeito. Mas não é 100% mentira do Flávio Dino que a Suprema Corte americana nem sempre você sabe a opinião de todos os ministros. Existe um tipo de voto que se chama per curiam, que é pela corte, onde a corte inteira emite uma opinião e ninguém sabe quem se posicionou de qual forma. A outra coisa é que as discussões, embora você tenha sustentações orais, as discussões são feitas a portas fechadas e muitas vezes por trocas de mensagens internas entre eles sem nenhum acesso do público. Não, a TV Justiça é algo que pode ser debatido com toda além disso, clareza. TV Justiça. Qual é o meu ponto nessa história? O meu ponto nessa história é que os tribunais, apesar deles deverem, todo servidor público ter, claro que ter accountability, os tribunais não devem se voltar às vontades populares. Eles devem ser escravos única e exclusivamente da lei. Então, neste sentido, tanto faz se as pessoas gostam do Alexandre de Moraes ou não, se ele estiver cumprindo a lei. O fato é que ele não está cumprindo a lei. O que tem acontecido, é um processo que tem acontecido muito fortemente no Brasil, desde dos anos 90 para os anos 2000, 2002, que eles instituíram a TV Justiça, que é um processo de politização e espetacularização da justiça. Sim, não resta a menor dúvida disso. Então, quando você retira... Eles tratam com essa naturalidade. A Globo dá manchete dizendo que a esquerda ficou incomodada com os votos do Zanin e o Lula marcou uma reunião. Então, assim, eles tratam com a maior naturalidade esse processo de politização de uma corte que deveria ser constitucional. E esse processo é um processo de transformar o plenário, né, o tribunal, em um palanque, onde são feitos... Então, como é que funciona, né? É até diferente do julgamento dos tribunais inferiores, onde você normalmente tem um relator, tem um revisor, e você sabe os votos de cada um dos desembargadores, por exemplo, no caso do STJ de ministro, mas eles não tem aquela coisa de cada um escrever o seu voto. Tem até um nome em latim para isso, que eu já não me lembro mais. Mas cada um escreve o seu voto, e aí fica... Esse momento de leitura de voto é um palanque. E os ministros começam a se portar como políticos. Então você tem... aqui nos Estados Unidos, de fato, você sabe o voto, mas de um modo geral você tem... Não, você tem por escrito o voto dissidente. O voto da maioria é o voto e o voto dissidente. Exato. Isso. E o voto dissidente, muitas vezes, você pega o histórico do Antonin Scalia, por exemplo, os votos dissidentes dele são aulas de direito. Porque está divergindo e explica por que está divergindo e por que não sei o quê. Agora, eu concordo, isso é um ótimo debate, porque a juristocracia é um fenômeno da era moderna em tudo que é lugar. Israel, com Bibi Netanyahu, para o desespero do Caio Cego, né, o Caio Blinder, e o Guga e companhia, o Bibi Netanyahu, eleito pela 5ª vez premier de Israel, formando um governo de coalizão com outros partidos, porque não basta o dele, eles estão indo contra a juristocracia, e aí estão chamando de golpe. E aí a esquerda tomou as ruas de Tel Aviv, e aí eles chamaram de manifestação popular.
Então é tudo invertido. Quando o Brasil vai para as ruas é golpe, quando a turma do Trump vai para as ruas é golpe, mas Israel, quando vão contra o Bibi Netanyahu, aí é democracia contra o golpe. O golpe do cara que foi eleito e está querendo passar uma lei pelo Poder Legislativo, tudo seguindo os ritos corretos, para conter os abusos da Suprema Corte israelense. Então essa é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. E você já imaginou, só para imaginar, o quanto que a perda da individualidade de cada um dos votos, o quanto que isso não reduz os estrelismos. Vaidade. A egolatria, a egotrip. Acontece com o Alexandre, por exemplo. O Alexandre, isso é característica de psicopata, o narcisismo faz parte, né, das características comuns do psicopata. Ele adora, ele é um homem do ano. Ele recebe prêmio não sei aonde, prêmio aqui, prêmio ali, é tapinha nas costas, é insuflado na mídia. Quanto vale uma entrevista com o Alexandre de Moraes hoje em dia? Ele tá no Jornal Nacional todos os dias, ele tá no Fantástico toda semana, ele tá no Globo, ele tá no Estadão. Ele é o homem, ele é só... Conta a personalidade. Ele é só um burocrata. Esse cara é um burocrata que não tem um puto de um voto. Nem juiz, né? Ele é. Nem juiz. E, no entanto, ele é a figura mais insensada do Brasil. Pelo Beautiful People, pelas elites, mais do que o Lula. Mais do que o Lula. O Alexandre é mais insensato. E talvez a única chance do Brasil seja um dia que um brigar com o outro. Então por espaço. No dia que esse cara Gilgamesh desaparecer no meio da multidão do STF. Outra, isso enfraquece um dos grandes problemas que o Brasil tem, que precisa reverter, que é a questão das decisões monocráticas. Não, isso tem que ser abolido, tem que ter mandato, não pode ser até 70 e poucos anos. Então você agora, o problema é o seguinte, conhecendo os personagens, a gente sabe que o Lula quer e o que teria é o mensalão, é tudo feito na surdina, por debaixo dos panos. Então, assim, primeiro lugar... claro que a ideia do Lula está para fora. Não, e também o timing também me parece cortina de fumaça, não vai acontecer. O que eu achei boa é a discussão que isso levanta. São o outro lado da história, o lado de como... eu acho que tem que ter um voto dissidente, porque você tem que saber os argumentos, e o voto que levou à aprovação. No caso do Brasil, é tudo ruim demais, porque tem ativismo, tem usurpação do poder legislativo, usurpação do poder executivo, quando no poder executivo estava alguém de direita que divergia, e os caras estão avançando cada vez mais. E com egotrip, com holofotes em demasia, com a mídia naturalizando a politização da corte, tá tudo errado, né? E como é que para um negócio desse? Porque essa discussão da juristocracia da era moderna, os próprios pais fundadores da América ficaram discutindo isso, os Federalist Papers fala muito disso. É muito difícil conter, né, a frase que é atribuída a meu Deus, Rui Barbosa, mas dizem que nunca acharam de fato ele pronunciando ou escrevendo isso. A pior ditadura de todas é a ditadura do Poder Judiciário, que não tem a quem recorrer. Se não foi ele que disse, uma pena, porque poderia ter sido e é adequada. O fato é o seguinte, como é que contém? Isso me remete a reflexões, Paulo, muito mais profundas e políticas até, sobre filosofia política. Toda a discussão globalista, ela gira em torno de, lá atrás, Bismarck, aí depois aqui o Woodrow Wilson e companhia, esses caras pensando numa espécie de tecnocracia, tomando decisões difíceis com base na ciência, e que o povo estaria inadequadamente preparado para isso. Então deixa que os iluminados ungidos da ciência vão tomar a decisão. Né? Uma casta de burocratas e tecnocratas desprovidos de paixões, de interesses e agindo em prol do bem comum. Pô, isso é a origem do Partido Democrata americano. Né? Como é que você freia essa porcaria sem checks and balances, sem o accountability do voto, sem a exposição da transparência ao eleitor? Isso em todos os aspectos. Você tem que ter uma tensão entre o funcionário de Estado, né? Por exemplo, a inteligência tem que ter funcionário de Estado, o Exército tem que ter gente que está pensando no Estado, não no governo. Mas como é que você cria algum tipo de accountability para essa gente se você não tiver de tempos em tempos uma chacoalhada perante o voto? Eu tenho algumas ideias. Assim, quando o sistema de república que nós temos hoje, idealizado lá pelo Montesquieu, do ponto de vista teórico, implementado na prática aqui nos Estados Unidos e depois copiado no mundo inteiro,
quando ele foi implementado, no Federalist Papers, se não me engano, 78, o Alexander Hamilton fala que discute a possibilidade do que aconteceria se o Poder Judiciário se tornasse uma ditadura. Naquele problema, e eu estou escrevendo até sobre isso agora para uma aula no curso, para o próximo módulo, naquele tempo isso não era muito problema, porque as escolas de interpretação de direito eram textualistas e originalistas. Então a grande discussão era se o texto vale como ele está escrito de forma literal ou se vale o espírito original da intenção dos que criaram. Dos que criaram. Isso começou aqui nos Estados Unidos na década de 40 e 50, principalmente na década de 50, com o Living Constitution, com a Constituição Viva, onde você cria uma nova escola de direito que diz o seguinte: não, a Constituição organiza. Ela evolui e está atenta aos mores, à moral do tempo. Exato, ao espírito, ao zeitgeist da sociedade, né? Então, e a outra parecida, mas não é a mesma escola, a escola teleológica do direito, onde você interpreta as leis de acordo com as intenções finais da lei, e você entra com um movimento como, por exemplo, o John Rawls, da Escola de Direito de Harvard, onde diz que a lei é um instrumento de justiça social. Aí lascou. Então, todas essas pessoas que eu estou citando, todas essas escolas, influenciaram a Escola de Direito de Harvard, de onde saíram a maior parte dos grandes juristas americanos. Então, e óbvio, isso tem consequências na Europa, isso tem consequências no Brasil. Mas a grande mudança foi o fato do juiz, que antes o judiciário tinha pouco check and balance, porque o juiz era escravo da letra da lei. Era escravo do legislador. Então quem era o check and balance dele? Era o legislador, que determinava o que ele podia ou não fazer. Quando a Constituição é um organismo vivo, quando você pode interpretar a lei de acordo com hermenêutica infinitamente elástica. Então o que significa? Não há mais check and balance. Então todo juiz é um ditador. E ele pode fazer o que ele quiser. Então quando a gente fala de STF, eu tenho certeza que a gente está com uma audiência gigantesca, quase 10 mil pessoas assistindo. Nos múltiplos canais. Quando eu falo sobre eu tenho certeza que tem muito advogado nos assistindo aqui. Sim. E eu conheço poucos liberais, infelizmente. Sem dúvida nenhuma, mas é porque tem tanto advogado, é um percentual pequeno, mas como tem muito advogado no Brasil, tem vários advogados de direita que estão nos assistindo agora. E eles vão te falar. Eles podem falar, eu peço até que comentem no chat se puderem. É assim mesmo nos tribunais inferiores. Em todas as varas. Direito comercial, direito de família. O cara fala, o juiz nem lê mais o que eu escrevo. Ele decide o que ele quer. E o juiz decide o que ele quer, normalmente baseado no conchavo da relação que ele tem com o escritório de advogado. Se você é um advogado pequeno, você sequer é recebido, você não despacha mais com o juiz. O juiz não bota nem mais um secretário para despachar com você. Porque os tribunais viraram agências de lobby. Então todo o problema que... E no STF brasileiro acabaram até com um problema... Exato, legalizaram. O incômodo de ter que manter aparências, né? Legalizaram que agora pode vir cônjuge, pode vir filha, pode vir a mulher, né? Quem quiser que eles acatam. Faz uma... Só tem um juiz suspeito no Brasil inteiro, que é o Moro. Ele é o único. E eu quero até chegar sobre o caso do Moro, que é interessante. Que a gente fala agora do Toffoli em seguida. Mas então meu ponto nessa história... Mas a gente vai fechar alguma hora para... Não, eu quero falar sobre isso. Então, o ponto nessa história toda é que o problema está nas faculdades de direito. Você me perguntou como é que resolve. Eu tenho algumas sugestões. E elas vão ter que vir pela via legislativa, que é o exercício do povo, não tão direto quanto plebiscitário pelo voto, mas é o exercício do voto de alguma forma. A primeira delas é o accountability. Eu acho que no momento em que a cabeça do Xandão rolar, todos eles dão um passo atrás e percebem que há limite. Assim como foi com o Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro, até 2019, 2018, quando o Moro resolveu ir para o governo Bolsonaro, né? E eu sou muito crítico ao Moro, você sabe disso, estava havendo uma epidemia de Sérgios Moros pelo Brasil, falando, peraí, eu vou ser justiceiro também.
Eu vou passar por cima da lei para botar quem eu não gosto na cadeia. E, pô, Bretas no Rio de Janeiro, que está agora envolvido em corrupção, acusação de corrupção gravíssima, é um ótimo exemplo disso. A Lava Jato do Rio de Janeiro fez abusos que fazem a de Curitiba parecer o tribunal da Suprema Corte Americana. Então, é uma coisa impressionante. O que aconteceu? O Moro começou a sofrer consequências. Os procuradores da Lava Jato começaram a sofrer consequências, ainda na Lava Jato, ainda na esfera administrativa. Houve um movimento nos tribunais de tirar um pouco o pé. A mesma coisa com... Apesar do que eu acho que está claro que o que veio depois se trata de vingança. Eu quero chegar lá, porque as duas coisas são verdade, mas eu não quero chegar lá, talvez, imediatamente. Eu quero antes dar um recado para os nossos apoiadores, mas meu ponto nessa história, accountability no momento em que a cabeça de alguém rolar e mostrar, o Nassim Taleb fala muito disso, na hora que as pessoas percebem que há consequências para os seus atos, elas param. E ninguém vai parar até que haja consequências para os atos deles. Então, é urgente que haja a punição do Alexandre de Moraes pelos crimes que ele tem cometido e que essa punição ocorra na forma da lei. Mais importante é que ela ocorra na forma da lei, e ela vai ter um efeito moral e simbólico. A segunda coisa que as nações estão discutindo é como você criar checks and balances para o judiciário. Então, antes de você ir para a segunda coisa, você acha que o sistema podre e carcomido, os donos do Brasil, em algum momento podem entender que o Alexandre foi longe demais na missão que eles, de alguma forma, ou delegaram ou aplaudiram, incentivaram, e entregar na bandeja a cabeça dele? Eu não tenho a menor por medo de que ele seja um tirano. E essa aqui é a ignorância do Alexandre que me chama a atenção. É ele não perceber que isso... Que tem gente por trás que permite que ele faça o que ele faz. Claro, eles jogam o Lula. Eles jogaram o Lula debaixo do ônibus quando eles acharam que tinha que se livrar de alguém para manter o poder. A Lava Jato nada mais foi do que um sistema queimando o PT para se manter vivo. Para voltar para a dicotomia do PSDB, que era o que eles achavam que ia acontecer. O Bolsonaro foi um acidente nuclear no experimento deles. Eles nunca imaginavam. Eles falaram o seguinte: bom, o Lula, nós é que levamos ele para o poder. Nós é que demos a oportunidade dele fazer toda a corrupção que ele fez. Nós é que levamos eles a essa oportunidade. Só que agora a economia está mal, as pessoas estão insatisfeitas e o Lula o PT simboliza esse tipo de coisa. No caso era a Dilma que estava no poder. O que os mesmos... Eu acho curioso que as pessoas não parem para se perguntar sobre isso. Quem batia no PT todos os dias em 2015? O Jornal Nacional. O William Bonner. Se fizer um compilado das coisas que o William Bonner falava sobre o PT... Aliás, é um parênteses irônico, né? Mas esse novo cara que vai assumir o ministério aí no lugar de mais uma mulher, né, que saiu, não lembro, o cara que votou pelo impeachment da Dilma, ou seja, segundo o próprio Lula, um golpista. Um golpista. Eles não têm nenhum problema com esse tipo de... Eles se livraram do Lula, assim... Você se tornou um problema. Eles vão se livrar do Alexandre de Moraes com a maior facilidade do mundo. Quando eu digo de povo nas ruas, eu não acho que o povo nas ruas vai ter o poder de resolver, não. O povo nas ruas muda a condição política ele para permitir que sacrifiquem o Alexandre. Ele dá o ensejo, o pretexto, a narrativa, porque o sistema está começando a ficar incomodado com esse cara. O Rodrigo Pacheco tá louco pela vaga do Alexandre. O Rodrigo Pacheco é um nome importante que eu ia mencionar agora, porque precisa dele para mover essa alavanca. A Globo, é óbvio que tem que começar a acompanhar para ver se tem uma mudança de tom, porque a Globo é um dos grupos poderosos, um desses donos do poder no Brasil, sem dúvida. O Estadão já virou. E a questão da segunda etapa lá do mundo todo que você estava discutindo. Bom, aí é a discussão de quais são os mecanismos de aprimoramento legislativo que você pode fazer. Eu acho de verdade que os legisladores precisam recuperar o seu poder criando punições para quem não respeitar a letra da lei. E essa é uma discussão em curso no mundo. Essa porra de escola teleológica do direito é meu pinto de óculos. Não tem esse negócio, não. A lei está expressa na vontade do legislador. As mudanças sociais têm que acontecer no parlamento e não nos tribunais. Claro. Então... E isso é uma coisa importante, Paulo, de entender, porque eu vejo muita gente da direita que não entende isso. Porque se a política passa a ser uma disputa de vida ou morte com um inimigo mortal e não um adversário,
e que o vencedor, the winner takes all, o vencedor se apropria de um aparato magnífico do Estado para poder perseguir e usar como porrete contra os seus adversários, não tem mais chance da gente conviver de forma pacífica e democrática, Não. como sociedade. Isso é um argumento que alguns conservadores, Ben Shapiro entre eles, têm feito em relação a uma entrevista que o Donald Trump deu para o Glenn Beck, em que ele falou assim: você se arrepende de não ter usado o Estado para prender a Hillary, para pegar os seus algozes? Olha o que eles estão fazendo com você. E o Trump ultrapassou o sinal verde. E quando alguém do lado de cá faz isso, a mídia vem abaixo. E virou e falou assim, eu acho que eu talvez devesse ter usado. Aí pronto, a CNN está escandalizada que o Trump é um fascista de fato. É um cara perigoso. Então, quando eu vejo gente de direita falando assim, foi ao arrepio e ao atropelo da lei, mas foi para perseguir o Jean Willis, alguém que eu não gosto, que eu sei que é um safado, então dane-se. Então vamos falar e isso sobre é o caminho do abismo. Que eu acho que isso vai... façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.